criando algumas artes ícones para ele. É meio que o meu personagem principal, né? Eu uso ele em tudo. E ele é um personagem que é uma entidade, né? Que é a própria entidade da morte no meu world build, né? No meu universo que eu criei. Comentando um pouco sobre cada ícone, eu tentei colocar um pouco de expressão no esqueleto. A própria morte, ele é uma criatura que é um esqueleto que não tem expressão, né? Se for olhar um esqueleto, ele sempre vai parecer um pouco que tá sorrindo. Eu não sei se é só eu que percebo isso, mas não tem muita expressão. Então eu tentei fazer algo mais com mais expressão, eu pesquisei algumas referências de esqueletos e tal, motoqueiro fantasma também, alguns desenhos, né? Pra ter um pouco de ideia de... Mas se eu for deixar ele travadão, é isso, é meio sem graça. Então eu decidi fazer um ícone mais expressivo. Então eu fui trabalhando aos pouquinhos no esboço. Eu vou fazendo isso na caneta, tá? Né? Aos pouquinhos. E depois eu vou trabalhando no que tiver errado. Vou trabalhando em cada pixel por pixel. Eu fiz o primeiro esboço em linha. Depois eu fui fazendo as formas, o shape. E trabalhando nele ao pouquinho, né? Pra tentar fazer algo interessante, mais expressivo. Que era o que eu tava tentando fazer. E também porque eu não sei muito de anatomia. Então eu tava estudando um pouquinho de anatomia enquanto tava fazendo isso. E fazer caveira é difícil, tá? Eu não sei porque eu fui escolher um personagem com uma caveira. Eu acho que qualquer personagem é difícil, né? Pra quem não sabe de anatomia. Mas como é uma caveira, eu acho que é pior ainda. Ainda mais que eu tava tentando deixar ela expressiva. Então foi a pior escolha de personagem que eu fiz pra mim. Mas é isso, é uma caveirona que eu vou ter que trabalhar com ela e é isso aí. Também o mais difícil desse personagem meu é que ele tem essas protuberâncias aí no rosto dele. Ele tem esses espinhos aí no esqueleto. E esses espinhos é a pior coisa que tem, porque é um espinho, né? É triângulo. É um negócio que é difícil de desenhar assim perspectivas diferentes. Eu sou novo na perspectiva, na arte assim. Então foi algo que foi muito trabalhoso, mas acho que ficou bacana. Mas tá um calor que só, e não tem quem aguenta nesse Nordeste, né? Sim, eu sou do Nordeste, então é isso, é um calor que só e não tem quem aguenta não. Então é ventilador ligado para tentar aguentar, né, o calor. Trabalhando, finalizando também. E como eu fiz muitos ícones de uma vez só, eu fui só trabalhando nas caveironas aí, nos esboços. Fui trabalhando neles, trabalhando nas linhas, Eu gosto sempre de fazer isso, eu gosto de fazer várias artes, vários esboços de uma vez. Quando eu tô fazendo ícones, coisas assim que vão ser mais de uma coisa, eu gosto de fazer um monte de esboço de uma vez só. Eu não trabalho em um esboço por vez, uma arte por vez. Eu gosto de fazer um monte de uma vez, e aí depois eu vou trabalhando em cada uma por vez. O processo da arte é aquele, a gente faz o esboço, depois vai trabalhando aos pouquinhos no esboço, né? Vou escolhendo onde é que fica cada cor e depois eu vou trabalhando na luz e sombra, né? Cupindo a pixel art, aos poucos eu vou trabalhando em cada pixel. A pixel art ela é assim, você tem que trabalhar pixel por pixel, então é um negócio que é difícil, né? É trabalhoso, não é tão difícil, né? Não é lá aquelas dificuldades, para quando você já tem uma certa habilidade não é tão difícil, né? Mas quando você está começando é bem difícil mesmo, é chato. Até para quem já tem uma habilidade é chato. Trabalhar pixel a pixel é algo complicado, mas você tem que fazer. Para a arte ficar boa, você tem que trabalhar em cada pixel, tirar tudo que tiver errado. Então é isso que eu vou fazendo, eu vou trabalhando, escolhendo, fazendo esse processo. Isso tudo eu fiz no mesmo dia.
Não lembro se foi todos os ícones, mas muitos ícones, a maioria, e eu fiz tudo no mesmo dia, né? Algumas vezes a gente tem que deixar o negócio para fazer no dia seguinte, né? Porque senão não dá, a cabeça explode, né? Não dá não aguenta. Ele até aguenta às vezes a gente aguenta trabalhar bastante na mesma coisa, mas vai cansando. Eu fui fazendo esses ícones aí sem parar, e eu gostei porque eu consegui fazer muitos ícones e eles ficaram expressivos. Gostei bastante disso, né? Eu não vou comentar em todos os ícones, porque como foi vários ícones que eu fiz com a mesma mentalidade, né? Então eu não tenho muito o que comentar sobre eles, mas eu tentei passar a expressão para o esqueleto. Eu tentei deixar ele expressivo e tentar deixar ele como se fosse, porque eu queria usar esses ícones nas minhas redes sociais. Por exemplo, quando eu fosse comentar sobre alguma coisa, eu queria usar eles como se fosse uma minha reação, parte de cada processo, na luz e sombra, depois no detalhamento, depois eu vou tirando as partes que estão quebradas. O ruim desse meu personagem, o ruim não, né? Mas o difícil dele é que ele tem esses espinhos no rosto dele, e que é difícil para fazer em perspectiva, né, em pixel art, porque é um pixel que eu tenho que fazer um serrilhamento, um negócio, todo um trabalho, e às vezes vai ter pixel que vai estar bem quebrado, bem ruim. Eu criei ele como se fosse uma entidade, então esse ser é como se fosse a morte do meu mundo. Ele tem uns poderes interessantes, tem uma lore também, ele tem uma história, né, um background. O design dele também é bem antigo já, eu tô desenvolvendo ele já faz bastante tempo, e ele já mudou, ele já teve muita aparência. E por mais que ele pareça um pouquinho Sans de um Undertale, mas não tem nada a ver, né? Quando eu terminei de criar a arte dessa criatura, né, o primeiro design dele, eu fui olhar nas artes, né, que eu fiz os primeiros, e cara, ele parece muito o Sans, parece muito de um Undertale, mas não tem nada a ver, tá? Parece de um Undertale, mas não é, tá bom? Não usei como referência, por mais que pareça, não usei. Eu fui perceber isso depois, né? Que eu fui perceber, mas é isso, mas ficou interessante. Ele tem essa roupa dele que é como se fosse uma pelagem de uma criatura, talvez, não sei, ou de animais, né, no geral. Ele como se fosse, né, para me expressar que ele tem um significado para mim, né? Ele tem um significado, ele tem uma ideia, a ideia dele é bem interessante. Esguio não, ele parece meio como se fosse uma forma
um fantasma, mas ele não é, ele tem um corpo e tudo. Eu deixei ele mais ou menos assim para ficar interessante, tava testando também algumas ideias também nesses ícones. Também eu tentei testar um pouco do design dele, eu tava criando o design dele também quando tava fazendo esses ícones. Então eu sempre tô evoluindo um pouco o design dele, para cada vez deixar ele mais interessante.
Talvez no futuro eu crie mais ícones. Eu agradeço você por ter chegado até aqui, né? Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. E se puder, se inscreva aí para mais vídeos assim. Se puder também deixar um like. Muito obrigado por tudo e até a próxima.